Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui ao vivo. Agora são 14 horas 33 minutos, hoje dia 15 de junho de 2021. Estamos começando mais um ciclo de palestras, um ciclo de webinários da Rede Tribuna. Meu nome é Emerson Costa, eu sou editor de opinião do jornal A Tribuna, aqui da Rede Tribuna no Espírito Santo. E ao longo deste ano serão realizados 8 webinários, né? 8 palestras abordando diferentes assuntos, buscando um melhor entendimento sobre os impactos que a pandemia continua em nossas vidas. Ano passado você acompanhou conosco, e aí agora a gente está voltando com novos debates, novas ideias, novas dúvidas, e a gente vai conversar com especialistas a respeito de cada assunto. Bom, eu quero agradecer a sua inscrição, a sua participação, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e quero apresentar para você também a nossa família. A Rede Tribuna de Comunicação é formada aqui no Espírito Santo pelo jornal A Tribuna, pela TV Tribuna SBT, pelas rádios Tribuna FM Vitória, Tribuna FM Cachoeiro e Legal FM, e pelo portal de notícias Tribuna Online. E em Pernambuco, pela rádio Tribuna FM e também pela TV Tribuna Band. Para dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando e aos nossos convidados dessa semana e também das próximas palestras que também estão conosco, eu convido o diretor da Rede Tribuna de Comunicação, Ricardo Shoa Matos. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos juntos mais um webinário este ano de 2021. Boa tarde, Emerson. Obrigado mais uma vez. Queria agradecer aos 12 estados participantes. São 53 cidades nos vendo agora, acompanhando o nosso webinário, que nós tivemos a experiência do ano passado, de passar informação com toda aquela dúvida sobre a Covid, o que ia acontecer com nossas vidas, e nós estamos continuando a enfrentar e agora mais adaptados com os problemas. Então, continuamos esse ano com 2 grandes ciclos, com 8 palestras, webinários, e sempre levando às pessoas uma informação, uma curiosidade, um tema interessante, sempre abordado com sempre grandes especialistas. Queria agradecer a NJ, através da Marisa, que sempre está nos apoios, que é a Associação Nacional de Jornais, levando para todo o Brasil o nosso evento. Agradecer aos patrocinadores, porque sem eles nós não conseguimos viabilizar, que é a ArcelorMittal, Grupo Águia Branca, a OCB Espírito Santo, Rodossol, Cicobi e Suzano. E eu gostaria de agradecer ao nosso palestrante de hoje, que prontamente aceitou o nosso convite, falar um pouco da nossa dúvida sobre o digital, da segurança do banco, como é que estão os bancos trabalhando na forma digital e essa segurança, que é a nossa dúvida. Então, o Edson Lisboa, que é o superintendente executivo do Sistema de Informação, do Cicobi Confederação Brasília, vai ser o palestrante de hoje. Edson, eu agradeço muito o seu aceite, o seu convite. Tenha uma boa palestra. A todos, uma excelente palestra, uma ótima semana. Tudo de bom. Boa tarde a todos. É com muita alegria que participo com vocês aqui, né, e quero compartilhar com vocês um pouco desse conteúdo, né, que foi o desafio que nos foi dado, e vamos bater um papo sobre a transformação digital. Fico aí à disposição, Emerson, conforme a tua orientação. Edson. Ok, obrigado. Eu vou pedir então para a nossa produção rodar o vídeo com os nossos patrocinadores. Enquanto isso, você vai preparando a sua palestra. Daqui a pouco o Edson Rodrigues Lisboa vai estar conosco aqui para apresentar então a palestra dele. Lembrando que está chegando mais gente aqui, ó, entrando na nossa sala aqui para acompanhar a nossa palestra de hoje, o ponto de vista da transformação digital das empresas. A palestra com Edson Lisboa, você que já recebeu boa tarde dele aí, o nosso palestrante de hoje, ele é superintendente executivo de sistemas de informação do Cicobi, da Confederação, sendo responsável pela área de desenvolvimento e sustentação de sistemas para automação bancária e soluções analíticas. Daqui a pouco eu falo mais sobre o currículo do Edson, e agora a gente vai dar uma olhada aqui, ó, nos nossos patrocinadores, essas empresas que continuam fazendo o nosso país funcionar, mesmo nessa época, né, complicada de pandemia. A economia não pode parar, a vida não pode parar, a gente vai lutando cada dia e a gente vai chegar lá
se Deus quiser, vai passar esse período e a gente vai ter um outro planeta, um novo normal, né? Diferente, mas tudo vai dar certo. Vamos lá então com a nossa produção, passar os nossos patrocinadores? Somos o Grupo Águia Branca, um dos maiores conglomerados empresariais de transporte e logística do país. Queremos mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. Seguimos o nosso caminho sempre guiados pelos valores que refletem a nossa essência: confiança, relacionamento, evolução e segurança. Queremos mover o mundo. Vamos juntos? Grupo Águia Branca. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada. Que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe. Pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. Promoção Sicoob, investir é para todos. E aí, o que você quer ser? Youtuber, investidor, agricultor, investidor, professor, investidor? No Sicoob, todo mundo pode ser investidor. No Sicoob, todo mundo pode ser investidor. A partir de R$200, você vai participar de sorteios de prêmios e de 15 em 15 dias você pode ganhar. Então, fechou? Você é investidor? Invista com a gente. Aqui, investir é para todos. Sicoob, faça parte. 20 anos, mais ou menos, sabe? Isso é um senhor de idade, já até faleceu. Ele mora aqui, vizinho perto aqui, morava aqui, né? Eu fiquei sabendo da história que minha mãe, quando era neném, a mãe dela trazia ela para trabalhar na roça e trazia um cestozinho, né? E botava ela debaixo daquela árvore ali, deixava ela ali até a hora da mamba, se chorasse, ela estava perto. E ele contou essa história para mim. Eu falei, me comoveu, né? Eu falei, poxa, as máquinas estavam se aproximando da árvore já, viu? E aí, graças a Deus, conseguimos resolver esse problema. E a árvore está lá. Pelo menos a gente está vendo a árvore e a história não... Eu vou passando para meus filhos, essa história não acaba, né? Meus filhos vão lembrando do passado, como é que era a coisa, né? A Nova Suzano nasceu para o mundo. Uma multinacional brasileira feita por gente que inspira e transforma. Para tornar isso possível, contamos com um time de mais de 35 mil colaboradores, 11 unidades industriais, centros de distribuição, além de escritórios e centros de tecnologia espalhados pelo mundo. Cuidamos de mais de 2 milhões de hectares. Cultivando parcerias com comunidades locais e valorizando as culturas regionais, movimentamos um grande ciclo do bem. Esse é o presente que plantamos hoje para as próximas gerações. E cada passo nessa jornada representa um importante avanço no cuidado com o nosso futuro.
Estamos de volta aqui com o nosso webinário, a Rede Tribuna, ponto de vista da transformação digital das empresas, é o nosso tema de hoje. O nosso palestrante é o Edson Lisboa, que tem mais de 22 anos de experiência na área de TI de bancos, cooperativas de crédito e finanças e financeiras, sendo 12 anos como executivo. Ô Edson, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Oi, Emerson, boa tarde. Eu que agradeço aqui pelo convite, é um enorme prazer estar participando com vocês desse momento, desse webinário. Eu acredito que vai ser um momento muito rico para nós aí de compartilhamento de conteúdo e debates sobre esse tema que é tão atual, né? Principalmente diante do que nós estamos passando nessa pandemia e a transformação digital nas empresas. Tá certo. Ô Edson, fala para a gente aqui a sua experiência. Mudança chegou e chegou para ficar, né? Tem que se adaptar mesmo e tem que ficar de olho no futuro. Exatamente, Emerson, não tem como fugir. Então, muitos ainda resistiam, mas com o advento da pandemia, nós fomos, né, quase que obrigados a nos isolarmos, né, socialmente, mas a vida não parou, a vida continuou, seja a vida profissional, seja a vida pessoal, familiar, e o mundo digital está aí para nos auxiliar em relação a isso, então temos que abraçar isso com toda a força. Ok. Edson, deixo você à vontade para a sua palestra. O microfone é seu, a câmera também. Vou acompanhar daqui a pouco a gente volta com as perguntas dos nossos participantes. Nós temos as pessoas chegando agora, os inscritos, né? Você que está vindo aí de todos os estados, todos os cantos do nosso país e do mundo também. Daqui a pouco é a sua vez de participar conosco. Pode mandar aí a sua pergunta, o Edson vai apresentar a palestra, daqui a pouco a gente volta com você e a sua pergunta, e ele vai responder. E quem não tiver sido respondido aqui ao vivo, a gente vai mandar para ele, depois manda um e-mail respondendo para todo mundo. Não é isso, Edson? Fique à vontade, uma boa palestra e até já. Exatamente, obrigado, Emerson, obrigado a toda a organização. Agradecer ao Ricardo, agradecer à Marisa, que estão aí trabalhando na organização desse evento. E eu compartilho com vocês aí um pouquinho deste conteúdo, né, apenas para guiar a nossa conversa, e o interessante é que seja, de fato, um bate-papo. Eu quero deixar um tempo muito rico aí para explorarmos de bate-papo ao final desse momento, né, mas compartilhe esse material, acredito que todos já estão vendo, Emerson, vocês estão vendo aí a minha apresentação, certo? Perfeitamente, Edson. Estamos vendo sim, estamos acompanhando. Edson, e outra coisa também, né? Já que estamos conectados, é importante avisar aí que se tiver algum problema, não é para sair da sala, fique aí conectado, você que está participando conosco hoje, aqui do nosso evento, do nosso webinário, que a nossa equipe vai providenciar que o sinal volte rapidamente para que você tenha aí a nossa qualidade de imagem e áudio chegando até o seu computador. Edson, pode retomar aí, a apresentação está aqui, perfeita para mim e também para os nossos participantes. Ok, obrigado, Emerson. Então vamos lá, esse é o tema que nós vamos debater um pouquinho agora nesses próximos minutos, transformação digital nas empresas, e temos aí participantes, né, dos diversos segmentos aí do nosso país, diversos segmentos de negócio. O Ricardo falou na abertura, mais de 12 estados representados desse nosso país que tem dimensões continentais, né? E não há como falar de transformação digital, né, e não pensarmos sobre esse mundo hiperconectado que nós vivemos. Esse evento que nós estamos participando aqui agora é um verdadeiro exemplo. Esse evento é um exemplo, pois todos nós estamos conectados de alguma parte aí do nosso Brasil, seja pelo tablet, computador, celular, assim como mostra essa imagem, e essa é uma realidade no nosso dia a dia, seja na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, né, na nossa vida pessoal, passou a fazer parte do nosso dia a dia esse mundo digital. E esse mundo ele está mudando cada vez mais rápido, principalmente porque hoje nós temos a geração que é conhecida como geração digital. Os nossos filhos, né, fazem parte dessa geração que já nasceu nesse mundo, já nasceu achando tudo isso normal e não consegue viver sem essa realidade do mundo digital.
Agora, a bem da verdade é que essa é uma realidade presente não só na vida dessa geração digital, desses que são mais novos, que já nascem interagindo, que já nascem aprendendo nesse mundo digital, mas é uma realidade também para aquelas gerações mais experientes, né? O mundo digital, ele traz uma facilidade, traz uma comodidade para o nosso dia a dia, para os nossos negócios, para as nossas necessidades, que é algo impressionante, é algo espetacular, né? E ele tem entrado, inclusive, em áreas, em locais que antes havia resistência, né, desse mundo novo, mas essa facilidade, essa comodidade, ela de fato conquistou, né, não só nós brasileiros, mas conquistou todo mundo, né, por esses benefícios que o mundo digital traz. E a sociedade, ela vem sendo transformada, Emerson e colegas que estão participando conosco desse debate, ela vem sendo transformada pela essa cultura digital. As pessoas estão cada vez mais conectadas, o acesso à informação hoje é algo impressionante, ele está muito fácil, ele está muito rápido, ele está na palma das nossas mãos. As pessoas, elas querem fazer tudo de onde elas estão, na hora que elas querem. Hoje, o poder está, vamos dizer assim, na palma das nossas mãos. E hoje nós temos também uma força muito grande em relação ao compartilhamento de opiniões, né? Essa cultura digital, ela traz uma força para que uma opinião seja formada, seja para a divulgação de um negócio, para a divulgação de uma empresa, para a divulgação de um segmento, né? Seja também para mostrar as fraquezas e as fragilidades de um determinado negócio ou de um determinado segmento, também de uma determinada empresa. Então, é algo que nós podemos usar para o nosso bem, mas temos também que tomar muito cuidado, porque temos que fazer um uso correto, um uso apropriado, né, dessa chamada cultura digital. E, olhando de forma mais ampla, de forma abrangente, como eu acabei de citar alguns exemplos para vocês, eu quero fazer um recorte mais do nosso mundo tupiniquim, do nosso Brasil, vamos dizer assim, os números do nosso Brasil digital. Alguns números interessantes que eu compartilho com vocês aí na tela, né, são números que foram coletados já há um ano e pouco, mas eles trazem para nós reflexões muito importantes, né? Nós temos uma população aí de mais de 211 milhões de brasileiros, 70%, mais de 70% da população é usuário ativo da internet, está conectado à internet. O celular é o meio preferido para navegação. Nós somos o segundo país que mais usa as mídias sociais, olha só que interessante. E o Brasil é o segundo país mais conectado na internet, com a média diária de uso, né, que chega próximo a 9 horas e meia. Agora, o que eu acho interessante é esse último número, né? Quantos milhões de dispositivos móveis, de celulares nós temos no nosso país? Nós temos mais celulares do que a nossa própria população, mais celulares do que gente. Isso mostra a importância, né, dessa transformação digital nas empresas, dessa transformação digital nos nossos negócios. Aqui alguns exemplos que são conhecidos aí de todos, né? Se não de todos, da grande maioria, mas eu não quero me deter muito a eles, mas eu só quero citar que nas mais diversas indústrias, nos mais diversos segmentos, né, a cultura digital, ela provocou uma revolução, uma mudança de comportamento, né, e a forma como antes acontecia já não acontece mais. Nós temos aí o mundo digital, a transformação digital atuando fortemente na logística, na hospedagem, na locomoção, nas mídias, enfim, vários exemplos que fazem parte do dia a dia. Eu não preciso nem citar o nome desses aplicativos ou desses ícones, porque com certeza vocês vão conseguir identificar não só o aplicativo, não só a empresa, mas principalmente vão se identificar em muitos desses exemplos, porque têm sido beneficiados, né? Muitos de nós temos sido beneficiados pela facilidade dessa revolução digital que aconteceu em cada um desses segmentos. Mas o que eu quero destacar, sem entrar no detalhe de cada um deles, é que todos eles têm algo em comum,
eles mostram que os clientes, hoje em dia, eles não querem apenas um produto ou um serviço específico, mas eles valorizam a experiência. E o mundo digital tem essa força de promover uma experiência muito boa, uma experiência aprimorada, né, no consumo de produtos, no uso de serviços, né, seja qual segmento for que a sua empresa atue. Então, é um ponto importante para nós observarmos, né? Mais alguns destaques que eu gostaria de fazer em relação a esses exemplos que eu trouxe, de forma bem rápida, né? Que todos eles, né, trabalham com a característica de serem muito rápidos nos lançamentos, muito rápidos naquilo que a gente chama de time to market, né? De lançamento de novidade no mercado. Eles trabalham com excelência a experiência do usuário, do cliente, que foi o que eu falei. Todos eles conquistaram aí os brasileiros, a população mundial, pela boa experiência que eles proporcionaram no uso desses produtos e serviços, onde cada um deles começou a atuar. Eles utilizam tecnologia para aprimorar essa experiência, né? Tecnologia, né? Inteligência artificial, para trabalhar serviços mais complexos. Eles trabalham com inovação e, é claro, oferecem facilidades para tornar a nossa vida, né? O nosso dia a dia muito mais prático, que é o que nós todos precisamos, né? Nós que estamos nesse mundo hiperconectado, queremos facilidade, queremos praticidade. E por que eu cito esses exemplos? Porque, apesar de eu estar atuando, por exemplo, no segmento financeiro, né? Hoje não importa muito o segmento que você atua, a comparação que os clientes fazem é uma comparação que ela vai além do nosso mercado específico de atuação. Elas querem encontrar em nosso mercado, na nossa oferta de produtos e serviços, a mesma facilidade que elas têm no uso de produtos da Google, da Apple, da Amazon, né? Elas querem facilidade, elas querem uma boa usabilidade, facilidade no uso dos serviços, elas querem encontrar confiança no relacionamento, né, deles como clientes, com você como empresa, né, na oferta do seu produto e serviço como empresa. Então, é muito importante nós estarmos atentos, né, a essa questão, que a comparação hoje em dia, nesse mundo digital, ela vai muito além do nosso mercado de atuação. E nós temos que capturar tudo aquilo que há de bom, né, do que estão fazendo por aí, para agregar, para aprimorar a experiência que a gente oferece para os nossos clientes. E falando um pouquinho mais de transformação digital, e já entrando um pouquinho no mercado aí pós-pandemia, a gente observa que, mesmo aí, nós já estamos há mais de quase um ano e meio, né? Mais de um ano e meio aí, podemos dizer, vivendo em meio a essa pandemia, esse novo normal, nós percebemos que mesmo com a reabertura parcial de algumas lojas físicas, shoppings, varejo, né, o varejo presencial, mas o fato é que o varejo digital ele vem se consolidando como aliado dos consumidores, né? E a gente percebe aí que esse é um mercado que faturou aí uma cifra impressionante, né, de quase 33,5 bilhões de reais, né, apenas considerando um trimestre do ano passado, representando um crescimento muito expressivo se comparado ao mesmo período do ano anterior. Né? E a gente percebe também um levantamento muito interessante que fizeram, é que 78% dos brasileiros deixaram de usar dinheiro vivo. Por quê? Porque eles estão consumindo neste mundo digital. Eles passaram a ser clientes desse mundo digital, seja utilizando diretamente as instituições financeiras, seja consumindo nesse mundo do varejo digital, que também usa os produtos e serviços disponibilizados pelas instituições financeiras, que é o caso do segmento onde eu atuo, onde a minha empresa atua. Né? Então, são exemplos muito interessantes. E como o brasileiro está muito conectado, né? Tem uma pesquisa de uma consultoria internacional que fala que o Brasil, ele, neste tempo de pandemia, ele deu saltos muito grandes, né? E ele tem estado aí, né, em disputa muito interessante com potências mundiais, com países muito avançados tecnologicamente.
né? E a gente tem alguns exemplos aí também para citar em relação a isso. Então, são alguns pontos que eu gostaria de ressaltar para vocês desse momento que nós estamos vivendo durante essa pandemia, nesse momento diferente, desse novo normal que nós passamos a viver. E tem até uma brincadeirinha que circulou aí na internet, nas redes sociais, né? Quem acelerou o processo de transformação digital na sua empresa? Na minha empresa, na sua empresa? Será que foi o principal executivo da empresa? Será que foi o responsável pelas inovações? O responsável pela tecnologia? Será que foi uma empresa de consultoria que foi contratada? Ou será que foi, de fato, esse momento diferente que a gente vive, que é a pandemia? Né? E a gente percebe que, por mais que nós já tivéssemos muitas iniciativas, né, que todas as empresas estivessem se preocupando com esse mundo digital, é uma verdade absoluta que esse momento de pandemia acelerou todo esse processo de transformação digital. E essa palavra é importante nós destacarmos, acelerou, porque quem não tinha iniciado nesse mundo, é bem provável que não sobreviveu, né? E nós temos notícia aí de várias empresas, né, de vários segmentos que foram muito impactados, né, nesse novo momento que nós estamos vivendo. E eu tive a oportunidade de recentemente fazer um aperfeiçoamento, fazer uma formação no MIT, que é um instituto tecnológico muito famoso, né, muito reconhecido globalmente, mundialmente, que fica lá em Massachusetts, e eles têm um periódico que eles falam que transformação digital não é apenas infundir tecnologia da informação na organização. Não é só criar site, não é só criar aplicativo, não é só você estar presente em redes sociais, mas você precisa reimaginar produtos e serviços, com a habilitação digital principalmente, e interconectar o seu mundo físico com o mundo digital, o seu mundo presencial com o mundo online. É um desafio que as empresas têm, e essa é a verdadeira transformação digital, você reimaginar o seu produto, o produto que você oferta, o seu serviço, o serviço que você presta, não necessariamente no mundo digital, você vai fazer da mesma forma que fazia no mundo presencial. Então, essa transformação digital, ela muda processos, ela muda a forma como você trabalhava, e isso é muito importante a gente destacar. Né? E no segmento financeiro, né, tentando fazer recortes específicos, falando da transformação digital de forma mais ampla, falando do mundo digital no nosso país, no nosso Brasil, falando um pouquinho do mercado financeiro, mas agora eu queria dar um exemplo, né, de como é essa transformação digital e como fazer diferente. A gente tem o cooperativismo financeiro, que é uma das possibilidades, né, de ofertar produtos e serviços financeiros, né, que ele é um verdadeiro caso de disrupção, né, um caso notável de inovação disruptiva, principalmente porque ele tem uma preocupação que vai além daquilo que os bancos tradicionais fazem. Então, ele está preocupado, de fato, em conectar pessoas, né, em prestar serviços financeiros em condições mais justas, em distribuir os resultados para os participantes, para os cooperados, em desenvolver as comunidades, em ter envolvimento em projetos sociais, em promover a educação financeira. E para cada um desses pilares do cooperativismo, nós temos o mundo digital como um grande aliado. Essa é uma realidade do Sicoob, a empresa que eu atuo, onde eu tenho atuado nos últimos anos, e nós temos o mundo digital como um grande aliado, as ferramentas digitais. Até porque esse mundo digital ele nos traz um mundo de possibilidades. A gente entra no mesmo nível de disputa, de concorrência com as grandes empresas do segmento, isso não só no segmento financeiro, mas no segmento que a sua empresa atua, seja ele qual for, o mundo digital te coloca nas mesmas condições, em condições de igualdade, na oferta de produtos e serviços para os seus clientes ou até mesmo para os seus prospects. Então, essa é uma grande realidade. E eu queria citar aqui alguns exemplos para o nosso debate, para a nossa conversa, alguns exemplos de como nós podemos utilizar tecnologia, as tecnologias que têm despontado, que têm prometido revolucionar os mercados, o negócio como um todo, como nós podemos usar essas tecnologias para habilitar negócios, para habilitar novos negócios. E eu separei aqui algumas, é claro, sem ter a pretensão de esgotar, eu poderia falar aqui sobre várias outras, como
cloud, funcionamento do seu negócio em nuvem, como blockchain, várias tecnologias que têm despontado, têm aparecido, estão à nossa disposição, mas eu quero usar alguns exemplos para trazer aqui um debate mais prático, citando aqui sobre a inteligência artificial, sobre o reconhecimento facial, sobre o streaming de vídeo, sobre toda a parte de voz e sobre a assinatura eletrônica e a assinatura digital. São tecnologias que estão à nossa disposição, que estão à disposição do seu negócio, da sua empresa, que você tem um fácil acesso a essas tecnologias hoje em dia, né, e você pode revolucionar a forma como você oferta o seu produto, como você disponibiliza o seu produto, como você presta o seu serviço para o seu segmento. E eu queria começar falando um pouquinho da inteligência artificial, principalmente naquilo que está voltado para os recursos cognitivos, né? E como é isso? Como que funciona isso? É a gente utilizar o poder computacional para executar, né, atividades ou tarefas que até então só eram executadas pelo humano. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de visão, texto, áudio, emoções, né, são recursos cognitivos muito vinculados ao homem, né, e até pouco tempo atrás, né, a gente só conseguia fazer esse tipo de atividade dependendo de uma pessoa para executá-las, né? E hoje a gente tem uma tecnologia avançada que permite utilizar o poder computacional para executar esse tipo de atividade, para identificar questões relacionadas à visão, para fazer a compreensão e a interpretação de um texto, para compreender os áudios, né, uma conversação, e até mesmo para chegar a conclusões relacionadas a emoções, a sentimentos, a tom de voz, a personalidade. Então, hoje nós temos isso à nossa disposição. E a gente costuma dizer que no nosso time, o time da nossa empresa hoje, nós temos mais um integrante, né? Nós temos aí o robô, nós temos o poder computacional para nos auxiliar nesse tipo de atividade, né? Isso é muito interessante, parece, quando falamos sobre isso, de algo muito distante, pelo contrário, é algo que está à nossa disposição, à disposição do nosso negócio, à disposição da nossa empresa. Nós temos aí várias possibilidades, várias ofertas para utilizar esse tipo de tecnologia. Aqui, por exemplo, no Sicoob, nós lançamos, né, a nossa atendente virtual, ela atende pelos aplicativos, ela atende pelo WhatsApp, e a gente consegue, olha só que interessante, consegue reter com atendimento virtual mais de 88% dos chamados que chegam até nós, das dúvidas que chegam até nós, pelos diversos canais de atendimento, a gente consegue reter utilizando inteligência artificial. A nossa Alice, que é a nossa atendente virtual, ela consegue desempenhar muito bem, né, essa responsabilidade, consegue esclarecer dúvidas, consegue resolver alguns problemas que surgem, e aquilo que eventualmente ela ainda não está capacitada a fazer, ela direciona para um atendente humano. É um exemplo prático que mostra como nós podemos utilizar esse tipo de tecnologia. Um outro exemplo no segmento financeiro, e que faz parte do nosso dia a dia como clientes de instituições financeiras, né, é o velho e conhecido ATM, né, que é um terminal de autoatendimento, é um caixa eletrônico, né? Antigamente todo mundo ia para um caixa em uma agência presencial ali, sendo atendido por um humano para fazer o pagamento das suas contas, fazer o depósito de dinheiro, o saque. Depois nós tivemos o avanço aí de termos esses caixas eletrônicos, mas aqui eu quero citar sobre a parte de toda a inteligência envolvida na reciclagem, né, desse tipo de máquina. Até então, né, nós íamos depositar dinheiro em nossas contas, a gente preenchia um envelope, depositava cédulas ali, os reais dentro desse envelope, depositava na máquina, ao final do dia, algum humano vinha ali contar, identificar as notas, ver se estava tudo certinho para liberar aquele recurso na nossa conta. Hoje não. Hoje nós temos tecnologia já disponível para todos, e inclusive aqui no nosso exemplo do Sicoob, onde a gente deposita sem usar envelope, deposita as próprias cédulas, o equipamento já identifica, já conta, se tiver algum problema ele rejeita uma cédula, né, e já disponibiliza esse recurso na sua conta imediatamente, e mais, é uma cédula que fica disponível para um saque logo em seguida, né? Então, a gente ganha em logística, a gente ganha
em uma série de questões, né, tanto no aprimoramento da experiência, como também em eficiência, né, em redução de custos para a instituição. Todos ganham com esse uso de tecnologia. Mas eu vou muito mais além. A gente está vivenciando aí o que foi lançado recentemente, que é o Pix, e está para sair aí o Saque Pix, né, que é o que vai, inclusive, revolucionar mais ainda do que esse contexto de ir a uma agência sacar, de utilizar um terminal eletrônico de autoatendimento. Na verdade, hoje, né, com o advento do Pix, isso ficou muito mais fácil, e com essa funcionalidade que será lançada em breve em todo o país, em todas as instituições financeiras, nós vamos poder sacar em estabelecimentos comerciais, em grandes varejos, no supermercado, nas farmácias, e gerando ganhos, né, para todos os participantes dessa grande rede nacional, melhorando a experiência, reduzindo o custo com logística. Então, a gente vê que a tecnologia nos disponibiliza muitas opções para melhorar a nossa realidade, o nosso negócio como empresa, a realidade dos nossos clientes, né, no que tange a experiência no uso de produtos e serviços. Dando mais um exemplo, né, um exemplo voltado para o reconhecimento facial, foi falado no início aí da abertura, né, logo na abertura do nosso webinário, sobre as questões relacionadas à segurança, e o reconhecimento facial, a biometria, é um recurso que está disponível para nós utilizarmos nas nossas empresas, para garantirmos, né, segurança na oferta de produtos e serviços, para gerarmos essa confiabilidade, essa confiança no relacionamento com o nosso cliente, no caso aqui do Sicoob com o nosso cooperado. Então, aquilo que anteriormente a gente tinha dificuldade de fazer, se não fosse presencialmente, para fazer aquele famoso cara crachá, para garantir que o seu cliente é que realmente está fazendo aquela compra, está consumindo aquele serviço. Hoje nós temos a possibilidade de utilizar recursos avançados como esse, de reconhecimento facial, de validação biométrica dos nossos clientes, para que a gente possa entrar nesse mundo digital com segurança, né? Porque não basta estar presente no mundo digital, a gente precisa estar no mundo digital com segurança. E eu queria destacar mais esse exemplo que está aí à nossa disposição, à disposição das nossas empresas, do nosso segmento aí, do segmento que você atua. Um outro exemplo que está à nossa disposição são tecnologias relacionadas a streaming de vídeo, voz, e hoje nós não temos mais, né, aquela necessidade de reunir todos em uma mesma sala. Prova esse evento que nós estamos realizando aqui, e muitas vezes a gente participa de tantas lives, de tantos eventos, e esquecemos de trazer essa realidade para dentro da nossa empresa, né? E as nossas empresas, principalmente empresas que têm governança estabelecida, uma governança corporativa, que precisa estabelecer, né, e seguir alguns processos para reuniões, para decisões, você pode fazer uso desse recurso com muita segurança, com muito controle. Nós do Sicoob temos feito uso dessa tecnologia para realizar as nossas assembleias, os nossos eventos, né, nas nossas comunidades, onde nós estamos atuando, e isso com toda a garantia de que quem está participando é quem deve participar, com lista de presença, com controle de acesso, com controle de conteúdo, com compartilhamento, dando facilidade, né, para que a pessoa participe de onde ela estiver, do jeito que ela estiver, seja em casa, seja na empresa, seja viajando, seja no país, seja fora dele, né? Hoje nós podemos fazer com que os nossos clientes, com que a governança da nossa empresa aconteça independente da presença física. E mais do que isso, nós podemos utilizar esse tipo de recurso, né, para explorar a educação do nosso público, né, no consumo dos nossos produtos e serviços. Aqui um exemplo que nós utilizamos, voltado para a educação financeira. A gente disponibiliza para os nossos clientes cursos, né, em uma das nossas plataformas, né, com streaming de vídeo, com participação, controle de participação, emissão de certificado. Então, são facilidades que a gente tem hoje, né, para agregar valor ao produto que a gente oferta, ao serviço que a gente presta, e isso tudo disponível para a minha e para a sua empresa. Outra coisa que não há como fugir é do marketing digital, seja nas suas plataformas, seja nas plataformas de mercado, seja nas redes sociais. Nós precisamos divulgar o nosso negócio,
Nós precisamos estar neste mundo onde todos os nossos clientes, ou aqueles que nós queremos que sejam os nossos clientes, estão conectados, né? Nós vimos os números lá inicialmente, quando eu compartilhei com vocês, né? Mais de 230 milhões de dispositivos móveis, de celulares aí no nosso país. Brasil aí um país altamente conectado, e essa é uma realidade. E para fechar, e não menos importante, para que a gente separe aí os últimos momentos aí para o nosso debate, né, eu destaco aqui o recurso que nós temos, que é a assinatura eletrônica digital. Hoje, para dar validade a qualquer contratação de um produto que você oferte ou de um serviço que você preste, né, você pode utilizar deste recurso de assinatura eletrônica de documentos, de propostas, de contratos, independente de qual seja o seu produto, independente de qual seja o seu serviço. Nós temos, inclusive, legislação que, durante a pandemia, veio para organizar tudo isso, né? Começou lá com a medida provisória 897, lá em 2019, ainda no início da pandemia. Depois, em 2020, nós tivemos a Lei 13.986, no mês de abril. Depois, a Lei 14.063, organizando o mundo financeiro, e depois também diferenciando a assinatura eletrônica de assinatura digital, assinatura eletrônica simples, da assinatura eletrônica completa. Então, hoje nós temos essa facilidade, nós utilizamos esse recurso no Sicoob também. E para fechar, pessoal, a transformação digital ela tem que trazer resultado para o seu negócio. Na verdade, ela é uma grande aliada para que você possa alcançar os seus resultados, né? Como empresa, né? Como empresário, enfim. E aqui eu trago só um breve resumo dos resultados do Sicoob atuando aí nesse mercado financeiro e fazendo uso dessa transformação digital e do grande salto aí nos últimos 3 anos, principalmente, né, com números aí em bilhões de ativos e milhões de transações, sendo na sua grande maioria a barrinha verde, que são transações nos canais digitais. E eu termino ressaltando que o analfabeto do século XXI, ele não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. De fato, nós precisamos aprender muito com essa nova realidade do mundo digital, principalmente com esses momentos de isolamento social que nós vivemos. Então, nós precisamos reaprender a forma como nós sempre fizemos negócio. As nossas empresas precisam ser cada vez mais chacoalhadas por essa transformação digital para que a gente consiga avançar e alcançar aí novos patamares. O que nos trouxe aqui não necessariamente nos levará adiante. A gente precisa aprender com tudo isso que está acontecendo. Como eu disse, olhar bons exemplos em outros segmentos, em outras indústrias e aplicar no nosso segmento de atuação, aplicar na nossa empresa. Eu queria agradecer muito o convite, agradecer à Rede Tribuna, agradecer aos organizadores, compartilhe aí os meus contatos com todos vocês, fico à disposição aí do Emerson, de toda a organização, para que a gente possa aí debater, esclarecer dúvidas, responder perguntas. Fico à disposição de vocês, pessoal. Ô Edson, estamos de volta aqui. Muito boa a palestra, muito esclarecedora. Eu acho que ficou bem claro aí que a gente entrou num momento em que não dá mais para voltar, né? Estava acompanhando uma entrevista sua também a respeito do assunto que você deu para o jornal A Tribuna, que foi publicada hoje, que você destaca muito bem ali que as empresas têm a tecnologia já disponíveis, né? E é preciso utilizar o que já está disponível e focar lá na frente, porque ainda pode vir. A gente vai começar aqui com a série de perguntas dos nossos participantes aqui, que enviaram para a nossa equipe. Você que está aí acompanhando essa palestra, pode mandar a sua pergunta. O Edson está aqui para responder. E eu tenho aqui a participação do Hélito Silva. Ele é da Serra, aqui no Espírito Santo. Ele disse que existe aqui no Estado algumas iniciativas que concentrem, ele pergunta, né, se existe aqui no Estado algumas iniciativas que concentrem o conhecimento e as experiências atuais em relação à transformação digital. Qual é o caminho, onde ele pode buscar essa referência, Edson?
Hoje a gente não tem mais essa questão da barreira física, da barreira geográfica, e hoje a gente tem nas plataformas aí o compartilhamento de experiências, né, nos mais diversos segmentos de atuação, né, seja no mundo financeiro, seja no varejo em forma geral, seja na área da saúde. Nós temos aí muita experiência compartilhada nas plataformas abertas, digitais, que nós podemos buscar esse conteúdo. E, é claro, as grandes empresas, né, as grandes mídias, né, sempre fazem eventos como esse que a Rede Tribuna está fazendo para compartilhar. Esse é um grande evento, né, esse evento da Rede Tribuna, para compartilhar experiências, né, para as pessoas do Estado, e não só do Estado, como eu disse, sem barreira física e geográfica, para todos aqueles que quiserem se conectar e aprender um pouquinho de como essa transformação digital tem impactado os segmentos de negócio e as empresas, né? Pelo Sicoob, inclusive, Emerson, nós temos falado bastante em muitos eventos, em vários estados, né, em eventos, inclusive, internacionais. Nós temos compartilhado a nossa experiência do cooperativismo financeiro aqui no Brasil, e tem sido muito enriquecedor, tem sido bastante positivo. Então, a dica que eu dou é que a gente fique atento a essas chamadas de eventos como esse aqui da Rede Tribuna, eventos online, porque são momentos muito ricos para que a gente possa observar essas experiências e aplicar em nossas empresas. Correto. Agora, eu estou aqui com uma lista dos participantes que a gente recebe aqui, as pessoas que se inscreveram. Tem muita gente de vários cantos aqui do estado, mas eu vejo que tem muitos professores aqui. Ó. Tem professor de Venda Nova do Imigrante, tem professor do norte do estado, professor da Grande Vitória, professores para quase todos os lados aqui. O Edson, a educação ela teve uma modificação também, né? Ela, assim como outros setores, ela se viu diante de um desafio e se viu obrigada também a se conectar, a usar a tecnologia, o professor ir para frente de uma webcam, como eu estou aqui agora, você também aí, e falar com os alunos em qualquer local que o aluno esteja, em casa, no carro, no celular, enfim, qualquer plataforma, e ele teve que fazer essa adaptação. Você, na sua experiência, você estava falando de inteligência artificial e outros meios também, que foram analisados aí na sua palestra, você acredita que existe mais alguma novidade que vem aí na tecnologia, na questão da educação, na questão financeira, econômica, ou você acha que a gente tem que desvendar primeiro isso que está aqui, esse cenário, para depois a gente tentar avançar lá em alguma coisa mais à frente? Qual é a sua análise, por exemplo, sobre educação e economia? A gente vai ficar nisso em que a gente está ou a gente vai avançar um pouco mais? Com certeza nós vamos avançar, Emerson. A evolução ela tem sido quase que na velocidade da luz, vamos dizer assim, apesar do exagero, né, de utilizar esse termo, mas as coisas não avançam mais no ritmo que avançavam anteriormente. O mundo digital permite esse avanço muito rápido e muito impactante. E hoje a gente vê no contexto aí dos municípios, né, essa revolução acontecendo na educação das escolas, mas a grande verdade é que a educação ela já tem sido revolucionada em nível global. Eu citei o exemplo aqui, eu não sei se todos pegaram, mas eu tive a oportunidade de fazer uma formação recente no MIT, né, que é o Instituto Tecnológico de Massachusetts, e eu fiz isso tudo de forma remota, por meio de uma plataforma digital, né, com participações ao vivo, em alguns momentos, com participações com material gravado, com realização de avaliações, com participações minhas gravadas, mandando com colegas de outros países, né, de outras empresas. Então, é uma experiência riquíssima que ela acontece muito além daquela nossa realidade que nós estamos acostumados. E esse é só um exemplo, mas a revolução é muito maior, promete ser muito maior, principalmente em garantia de certificado, né, de validação daquilo que você sabe, daquilo que você não sabe, utilizando tecnologias como blockchain. Então, o mundo não para e as evoluções não param. Isso falando da educação. No mundo financeiro, então, eu citei sobre o exemplo do Pix, né, do saque Pix, que está vindo aí, e a gente vai poder... Antes, né, nós éramos clientes de uma instituição financeira.
hoje nós somos clientes do Sistema Financeiro Nacional, porque independente do banco que você seja cliente, da cooperativa financeira onde você seja um associado, você consegue transacionar em tempo real com qualquer pessoa. E agora, mais do que isso, você vai poder sacar em qualquer estabelecimento comercial que queira se habilitar para esse tipo de serviço. Então, as evoluções elas não param, é uma novidade atrás da outra. A gente é acostumado com boleto de cobrança, né, para pagar a escola, as contas do dia a dia. Aí vem o Pix Cobrança, né, que é um QR Code já com data de vencimento, com encargos, e a gente podendo utilizar isso, seja no Sicoob ou seja em qualquer instituição financeira onde você seja cliente. Então, a revolução não para, Emerson. A gente continua avançando. Tá certo. Olha, o Samuel Jorge Messias, ele é gerente de projetos da IVP Brasil, Espírito Santo. E ele manda os parabéns pela fala esclarecedora, que nos leva a profundas reflexões. Estão pedindo para eu mandar aqui um alô lá para o pessoal da PUC de São Paulo, que está acompanhando a gente também, a professora que é chefe do Departamento de Comunicação, está cuidando aí, participando sempre, está sempre presente nos webinários e que cuida dos futuros jornalistas publicitários e comunicadores do Brasil. Tem uma pergunta da Fernanda Barros Pereira. Parabéns pela palestra. Na verdade, na pergunta, né? Mostrou a realidade depois da... sim. Ela faz uma pergunta. Parabéns pela palestra. Ela pergunta o seguinte. A realidade depois da pandemia, quanto empresa e quanto pessoa como mídia. E parabéns também aí pelo conteúdo. Ela, falando dessa realidade das pessoas aí pós-pandemia, a gente sabe que não tem uma previsão aí de fim dessa pandemia, apesar da vacinação e todos os cuidados que estão sendo tomados, e alguns estados, como o Espírito Santo, a queda também aí no número de vítimas e também de contaminados, mas existe aquelas sequências, são ondas, né? Diminui aqui, depois aumenta e tal. Bom, desse futuro aí, do pós-pandemia, uma coisa que eu vejo e as pessoas me perguntam muito assim, eu tenho uma empresa pequena, como é que eu vou lidar com essa tecnologia? Eu não sei nem por onde eu começo. Você tinha falado sobre os caminhos, né, Edson? Qual é o beabá, o primeiro passinho? Vamos lá, eu tenho uma empresa pequena, eu tenho uma lojinha, eu vou fazer o quê? Eu vou vender pela internet? Eu tenho que fazer um curso? Eu tenho que pagar para alguém tomar conta das minhas redes sociais? Edson, ajuda aí, pega na mão do pessoal que está começando, que tem uma empresa pequena e quer dar o primeiro passo. Vamos lá, estamos aqui para isso, né? Excelente pergunta, Emerson. Realmente é um paradigma que a gente precisa quebrar, né? Essa questão de achar que a tecnologia está longe das pessoas e longe, distante das pequenas empresas. Hoje nós temos, primeiro, o que foi citado, nós temos as mídias sociais, as redes sociais, que ela já nos introduzem ao mercado. A sua pequena empresa, ela pode simplesmente com um perfil, com uma página, começar a atuar nesse mundo digital. É claro, é muito incipiente isso, é um primeiro passo, mas já se torna uma realidade. E hoje nós temos plataformas especializadas em ofertar serviços para pequenas empresas. O foco delas é a automação de pequenas empresas sem aquele custo exorbitante, é um custo acessível, seguindo algo que no mercado é conhecido como Pay as you go. O que significa isso? Você paga conforme o seu negócio cresce. Então, você não precisa de um data center grande, você não precisa de ter grandes servidores, grandes máquinas, você pode utilizar esses serviços que estão em nuvem, que estão nas plataformas digitais, e você vai consumindo esses serviços, eles conseguem disponibilizar aplicativo para a sua empresa, para o seu negócio, páginas, e mais do que isso, né? Você vai pagando conforme você vai crescendo em seu negócio, conforme a sua clientela vai crescendo, conforme a sua empresa vai se estruturando. Então, hoje nós temos, de fato, muitas opções. Nós estamos vivendo um novo momento, é o que todos têm chamado de novo normal, não só para nós, pessoas físicas, mas também para as pequenas e para as médias empresas, principalmente para as pequenas. Mas é preciso, Emerson, se movimentar. O que não pode é ficar parado. A gente precisa se atualizar, ir atrás dessas facilidades, dessas plataformas e inovar a forma como a gente oferta o nosso produto e o nosso serviço. Perfeito, Edson. Tem a pergunta aqui da Vera Cazé, está parabenizando pelo webinário mais uma vez.
E ela diz o seguinte: as cooperativas buscam formas de crescer mantendo a característica da proximidade ou de proximidade que tem na origem. Que caminhos você vê para viabilizar a manutenção desse vínculo? A tecnologia, eu vejo que a tecnologia, na verdade, é uma grande aliada, né, para que a gente possa manter os valores do cooperativismo, que é promover, né, a conexão de pessoas, é você conhecer quem você está atendendo, né, para quem você está ofertando o produto ou serviço, e nós podemos fazer isso com tecnologia, né, em larga escala. Até porque o cooperativismo, como ele nasceu, a gente consegue tratar ali as pessoas da nossa comunidade, né? Mas aquilo gera uma fila, gera uma sequência, eu não consigo atender todos de uma única vez, ou preciso gastar muito para fazer isso acontecer. E a tecnologia, ela nos permite trabalhar os dados, né? Tudo aquilo que nós temos dos nossos clientes, que no caso do cooperativismo são os nossos cooperados, né, para que a gente possa abordar cada um, atender cada cooperado, né, respeitando ali a sua característica, respeitando toda a sua história, né, e atendendo de forma muito especial, muito particular, né, como é uma característica do cooperativismo, mas usando tecnologia para isso. A tecnologia é a nossa grande aliada para que o cooperativismo possa se manter em larga escala. É a forma como eu vejo, e eu acredito que nós temos essa grande ferramenta em nossas mãos. Ok, tem uma outra pergunta aqui, Edson, da Thaís Jordânia da Silva Batista Pacheco. Ela é estudante e fala o seguinte: esse excesso de cultura digital pode atrapalhar as relações pessoais? Você acha que ainda dá tempo de não submeter tudo à era digital e voltar um pouco ao que era antes? Aí eu vou transformar essa pergunta dela para a sua área específica, que é a questão financeira, que é uma instituição financeira, uma instituição bancária, nessa área que você já trabalhou há muito tempo. A gente, quando ia ao banco, você tinha um potencial para fechar negócio. Se o gerente sentasse com você para conversar, você fala: pô, o gerente me deu atenção, você fechava o negócio. Hoje, você faz isso pela internet, você fala com as atendentes lá, virtuais, inteligência artificial, digita 1, digita 2, fala isso, fala aquilo e já fechou seu negócio por ali mesmo. Tem como voltar um pouquinho, Edson? Não tem, é daqui para frente, é mais tecnologia e menos relação interpessoal, que eu acho que é isso aí que a Jordânia, a Thaís Jordânia, destacou para a gente. Eu acredito que o equilíbrio, Thaís, ele é muito importante. Não é à toa que nós do cooperativismo temos expandido a nossa presença física também, para nos mostrarmos para o público em geral, apesar de estarmos crescendo de forma muito expressiva no mundo digital. Então, eu acredito que o equilíbrio é sempre uma boa medida, mas não há como lutarmos, né, contra esse crescimento digital, porque ele é necessário, e como eu disse, a gente precisa encará-lo como nosso grande aliado, né, e o que a gente tem que criar, né, é um ambiente digital humanizado, é um ambiente digital que respeite, né, que respeite as características de cada um, a decisão de cada um, que aprofunde quando o nosso cliente quiser aprofundar, mas que respeite quando o nosso cliente quiser parar, e mais do que isso, né, que dê um atendimento melhor do que o que era o atendimento presencial, porque eu duvido que cada um de nós aqui que está participando desse webinário, né, vai querer sair de casa para ir, por exemplo, resolver um problema pessoal, né, de forma presencial. A gente tem, com certeza, né, muito mais facilidades, né, de pegar aqui o nosso dispositivo e com alguns toques, né, com uma navegação muito rápida, resolver o nosso problema. É claro que isso não substitui, né, esse nosso relacionamento, e por isso que as instituições financeiras têm trabalhado muito o ambiente presencial como um ambiente de consultoria, como um ambiente de relacionamento, mais do que um ambiente de fazer transações financeiras. Isso nós fazemos pelo nosso celular, pelo nosso computador, de onde nós estivermos, né? Mas uma consultoria, né, um relacionamento aprofundado, sim, nós podemos continuar explorando por meio aí dos nossos ambientes presenciais. Bom, eu tenho aqui ainda a participação de uma estudante da Universidade Federal do Espírito Santo, que é a Thaís Silva de Almeida. Como reduzir o analfabetismo digital?
na sua opinião, de quem é esse papel? E o que tem sido feito hoje? Exatamente aquela questão que a gente estava falando. Como começar, né? Se você não tem conhecimento da tecnologia, parece que fica um pouco distante esse cenário de evolução. Olha, tem tudo isso à disposição, tem aí pagamento digital pela internet, o QR Code, você recebe, você tem as fintechs, né? tem banco digital, e todos os bancos físicos também acabam tendo suas plataformas digitais avançadas, avançadíssimas, algumas, então, que você não vai mais em agência, você não coloca mais o pé na agência, você faz tudo pela internet. E aí você se depara com uma grande parte da população que não tem conhecimento algum, né, de aplicativo, de tecnologia, tem um celular ali, mas não sabe nem qual é o botão que vai apertar e vira uma vítima também de ataques cibernéticos. Como é que se começa, como é que se reduz esse analfabetismo digital, Edson? Eu diria que é uma mudança cultural, Emerson. Eu queria citar 2 exemplos para falar sobre esse tema. O primeiro exemplo é daquela geração que já nasce nesse mundo digital. Eu tenho 2 filhos, um deles é bem novinho ainda, ele tem 2 anos e meio, quase 3, mas apesar de ainda não saber ler, ele já sabe manusear e operar um celular, um tablet, abrir um vídeo, pausar, mudar, escolher uma outra opção, né? Então, ele já nasceu nesse mundo digital. É a cultura que ele chegou já nessa cultura. Por outro lado, nós temos ainda boa parte da população que vem de uma outra cultura, né? De uma cultura mais analógica, mais tradicional, né? E que aos poucos está aprendendo sobre esse mundo. E eu vou citar o exemplo da minha mãe. A minha mãe é uma senhora de 75 anos, uma nordestina que era aversa, na verdade, a essa tecnologia para uso de serviços, produtos e serviços financeiros. Ela achava que ia aparecer alguém e iria roubar tudo que ela tem, iria enganá-la. Ela fazia questão de ter o seu boleto com aquela autenticação no papel e guardar todos os comprovantes, né? E aos poucos, né, ela foi ali vendo as facilidades, vendo essa comodidade. E, para falar bem a verdade, eu não lembro a última vez que a minha mãe se dirigiu a uma agência de uma instituição financeira. Ela consegue resolver hoje tudo por aplicativo mesmo, né, aí aos seus 75 anos. Então, assim, faz parte de uma mudança. Aos poucos, essa mudança vai acontecendo na população brasileira e na população de todo mundo, né, de forma global. É uma cultura digital que vai se estabelecendo, né, e nós vamos sendo carregados por essa onda, pelas facilidades, pelos benefícios, vamos nos interessando e vamos aprendendo cada vez mais sobre esse mundo. Ok. Edson, eu tenho aqui uma participação do William Caio Alves da Cruz, estudante de Minas Gerais, IFN, né, a instituição. Tem a participação dele e tem a participação também do Samuel Jorge Messias, de novo aqui do Estado. A pergunta acho que é a mesma dos dois aqui. No cenário, né, esse cenário pode regredir ou é uma caminhada sem volta? Aquilo que a gente estava falando. Ele planeja inserir um produto inovador no mercado local. Está falando aqui de um biscoito tipo cookie, né, com característica sustentável, com propriedades funcionais e tal. Aí ele está falando o seguinte: acha que é viável? Qual a plataforma que você considera melhor para viabilizar esse negócio dele aqui na economia? Como é que ele vai introduzir? É alimentação, né? A parte da alimentação, na parte de tecnologia. Eu sei que você está na área financeira, Edson, mas negócio é negócio, né? Vamos pegar o produto dele aqui como exemplo e vamos tentar ajudar aqui ao nosso querido Samuel aqui que está participando conosco. Não, muito bacana. É claro que é muito difícil ou responder ou dar dicas muito específicas, né, como essa que foi pedida, mas eu vou tentar ilustrar por meio de uma realidade que eu vivi, de um exemplo que eu vivi. Eu estive em 2019 na China, né, e tive uma experiência lá em um supermercado muito interessante deles lá, onde eles tinham tinha a plataforma digital, aí também, né, as unidades presenciais nas suas plataformas de exposição dos produtos, mas para cada produto eles tinham lá um QR Code, né, um QR Code,
onde você podia pegar o aplicativo e fazer a leitura, e ali você via toda a descrição daquele produto, desde a sua origem, né, por quem era fabricado, qual a diferença dele para os concorrentes, né, quais os benefícios, as vantagens, né, tudo aquilo que está voltado para essas questões alimentícias, né, produtos alimentícios. E eu achei muito interessante porque hoje nós podemos expor o nosso produto como esse, né, que está sendo idealizado pelo nosso colega. Nós podemos expor esse produto em várias plataformas digitais, mas a gente precisa explorar ou mostrar qual a diferença dele para os que já existem, né, ou qual a diferença dele para mostrar que ele é único e que não existe um outro para concorrer com o que ele está ofertando. Então, eu acho que isso que deve ser explorado, sabe, Emerson? Essa diferença, né? Porque a plataforma digital está disponível para todas as empresas, para ofertarem os seus produtos, os seus serviços, e a gente tem que ter valor agregado no nosso serviço e mostrar isso com muita transparência para aquele que é o nosso cliente, para aquele que vai adquirir esse produto. Então, acho que isso faz toda a diferença, né? Eu iria por essa linha, sem entrar especificamente aí na questão do produto que está sendo idealizado pelo nosso colega. Mas já é o norte, né? Isso deixa eu fazer uma justiça aqui, que é o William, que é estudante de Engenharia Agrícola e Ambiental no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que quer implantar esse biscoito aí sustentável. É isso aí, exatamente. Bom, voltando aqui às perguntas que estão sendo enviadas, como é que fica a nossa segurança? Pois na mesma medida que a tecnologia evolui, os bandidos também evoluem. Agora eles roubam celulares, né? E conseguem desbloquear o sistema de segurança e acessar as operações bancárias. Na verdade, Edson, a gente anda com a vida no bolso, né? Chamado celular, porque ali você tem seu e-mail conectado, senão você não consegue baixar nada nas lojas de aplicativo. Você anda ali com o seu aplicativo para mobilidade, seja para uma bicicleta, para um carro, para fazer check-in em aeroporto. Você tem a sua instituição financeira também dentro do celular. Ali, ou você coloca já a sua senha direta, e a maioria agora está com a digital, mas também tem um número lá. Enfim, tem toda essa parte de tecnologia, toda a parte de segurança dos aplicativos, a gente sabe, mas os bandidos não dão mole, né? Cada dia que passa, eles têm uma artimanha para burlar e conseguir acessar esses dados. Como é que fica isso, hein? Essa tecnologia que evolui, os bandidos também, né? E aí, como é que ficam as transações bancárias, a segurança? Ou os caras acessaram lá a minha conta, desviaram um pouco do dinheiro que eu tenho. É pouco, mas desviaram. E aí, como é que eu recupero isso? Como é que funciona, Edson? Sempre há esse receio, né, esse medo quando a gente fala do mundo digital, mas a bem da verdade, Emerson, é que o mundo digital ele traz para si uma realidade que já existe no mundo presencial, né? No nosso relacionamento com as instituições financeiras no mundo presencial, né, nós podemos ser assaltados aí dentro de uma agência, na rua, quando nós estamos no varejo comprando, né? Quantos casos nós já escutamos ou quantas reportagens nós já vimos sobre isso. E no mundo digital, essa realidade existe, né? É o que nós chamamos aí de crime cibernético, e todas as empresas precisam estar antenadas com esse ponto, com a segurança cibernética, porque, como diz no ditado popular, é uma briga, uma disputa entre gato e rato, né? Nós vamos sempre criando controles, segurança, né? E os fraudadores, os meliantes, têm também os seus recursos, estudam, avançam, fazem as suas parcerias, né? Criam quadrilhas que envolvem, inclusive, pessoas dentro de instituições. Isso acontece em vários segmentos, né? Nesse mundo digital, mas o importante é nós proporcionarmos segurança, transparecermos segurança para os nossos clientes, e se algum incidente acontecer, nós garantirmos, né? A confiança vai muito além de você ter uma blindagem. A segurança vai também na linha de você garantir
que o recurso do seu cliente ele está protegido, que ele não vai ser prejudicado. E isso é o que normalmente é feito nas instituições financeiras, né, trabalhar para que o cliente não seja prejudicado e que os níveis de resiliência cibernética, de segurança cibernética, cresçam cada vez mais, porque de fato, um ponto que todos nós precisamos estar atentos nesse mundo digital. Ok. O Edson, eu tenho aqui a participação do instrutor de informática da rede AICA, Vanderlei Fernandes de Souza, e o instrutor é Mark Werkey Carvalho de Souza. Os dois estão parabenizando pelo ótimo conteúdo, viu? Parabéns para você aí. E o Mark está perguntando aqui o seguinte: diante do crescimento tecnológico, vocês estão conseguindo aplicar o pensamento computacional? O que é pensamento computacional, Edson? Bacana, né? Parece algo tão distante, né? Mas quando nós falamos em inteligência artificial, né, a gente trabalha muito a questão do machine learning, né? Do aprendizado da máquina, que é trabalhar em cima dos dados. Hoje nós temos uma infinidade de dados, de conteúdo, de informação à nossa disposição, que nós podemos trabalhar, e o poder computacional, ele nos permite trabalhar tudo isso, né, em benefício, né, em função do nosso negócio, em função do nosso cliente, em função dos nossos resultados, né? E esse é um ponto que nós temos explorado enquanto instituição financeira, enquanto segmento financeiro, né, trabalhar essa questão do machine learning, né, de colocar a máquina para trabalhar esses dados, para aprender com esses dados, a gente trabalhar a curadoria de tudo aquilo que o poder computacional gera, para que a gente aperfeiçoe cada vez mais o resultado daquilo que a gente leva para o nosso cliente, que a gente leva em termos de produtos e serviços. Esse é um grande desafio, não é fácil, exige recursos aí bem avançados, né? Nessa linha que eu estou citando, mas é já uma realidade nos nossos dias, não só no segmento financeiro, mas em vários segmentos do mercado. Verdade. Olha, até aqui uma última pergunta para a gente também, por causa do nosso horário aqui, já está dando quase 4 horas da tarde, mas o pessoal que mandar pergunta depois a gente envia para você, viu, Edson? Vamos perturbar você um pouquinho fora do webinário e a gente vai mandar para os nossos participantes aqui as perguntas que tiverem aí, as dúvidas também. Bom, o Rodrigo Nogueira, ele é gestor da DataGo, tecnologia da informação. Em dados, ele pergunta o seguinte: a tecnologia da informação em dados está cada vez mais próxima do comum. Em quanto tempo teremos este serviço de forma a desburocratizar a informação? Ficou claro aí? Repete aí, por favor, Emerson. Tentar. Vamos lá. Falhou o áudio, né? Vamos lá, então. A tecnologia da informação em dados está cada vez mais próxima do comum. É uma coisa muito comum. E em quanto tempo teremos esse serviço de forma a desburocratizar a informação? Assim, na verdade, eu vejo que a informação ela tem sido cada vez mais democrática, né? Nós temos um acesso muito fácil e muito rápido às informações, não só na velocidade que elas são divulgadas ou nas fontes às quais nós temos acesso, como pessoas físicas, inclusive. Eu acho que o grande desafio está em a gente conseguir correlacionar todos esses dados que estão à nossa disposição, né? Não é à toa que surgem aí as fake news, né? Que surgem aí a divulgação de informação ou dos dados que você não sabe se acredita, não acredita, e você começa a fazer correlação de tudo isso. Então, acho que o grande desafio está em correlacionar todos esses dados aos quais nós temos acesso e que estão disponíveis. E aí que eu entendo que o poder computacional pode nos ajudar muito. Temos muitas plataformas aí na internet abertas para a gente fazer esse tipo de processamento e esse tipo de correlação de dados, mas aí a gente vai, Emerson, cada vez mais aprofundando, né, no nível
da conversa aqui que a gente está tendo e até no nível de perguntas, porque o desafio é grande, né, mas nós temos avançado. Agora, o Edson, a gente ouviu falar muito aí, há um tempo atrás, a questão uma pergunta particular aqui, sobre criptomoeda. Essa criptomoeda caiu muito o valor, e aí, de repente, você fala assim, um Bitcoin vale não sei quantos R$1.000. Se vive aí uma questão financeira digital, e com essa pandemia ficou bem evidente isso, né? As pessoas, os clientes, né, na área da instituição financeira, eles têm dimensão sobre investimentos, sobre quanto vale o dinheiro dele que está na internet, seja em aplicação local, nos bancos, nas instituições bancárias, seja criptomoeda, um CDI, aquele CDI online 100%, se você não mexer em um mês ele rende tanto. As pessoas têm dimensão de como isso funciona? Como é que elas fazem para entender essa logística aí, essa questão financeira tecnológica, o Edson? Tem algum caminho que a gente pode seguir para compreender melhor e, tipo assim, não pegar aquele dinheirinho que eu juntei a vida inteira, agora eu vou enfiar ele em algum canto aí para ver se eu vou ganhar um dinheirinho a mais na tecnologia e daqui a pouco, pô, não tenho mais nem um tostão. Ou eu infarto ou eu fico rico. Como é que fica, Edson? É verdade, esse é um desafio, né? E as instituições têm usado tecnologia para tentar promover essa educação financeira da população, dos clientes, ensinar, né, como funciona cada produto que é disponibilizado, quais são as diferenças, quais são as características. A gente tem visto muito, né, no mundo digital, nas plataformas digitais, né, as instituições financeiras promovendo quase que um exercício com o cliente, né, com uma linguagem bem mais acessível, bem mais natural, perguntando, né, quanto você tem disponível para investir, né, você vai precisar desse recurso em curto prazo, ou você está disponível a deixar ele rendendo por um prazo maior, e a partir dessas perguntas que fazem mais sentido, né, para a população, né, a instituição financeira vai direcionando aquilo que vai ser ofertado para o cliente final como um produto de investimento, até mesmo como uma possibilidade de um crédito mais apropriado para aqueles que precisam de recursos, né? Porque nós temos os investidores e nós temos os tomadores, aqueles que precisam de algum apoio, de algum crédito. Então, as instituições têm utilizado muito disso, dessa linguagem natural no mundo digital, para tentar entender a necessidade, né, e tentar chegar na melhor oferta. Mas muito tem se usado também da educação financeira pelo mundo digital. Eu citei um exemplo da nossa Universidade Sicoob, é uma universidade corporativa, onde a gente leva muitos cursos, disponibiliza muitos cursos de forma gratuita para a população, né, para que o pessoal entenda mais desse mundo financeiro, do mercado financeiro, quais são as diferenças de cada produto, quais são as possibilidades, as vantagens, as desvantagens de cada um. Então, isso é muito importante, né? Essa conscientização, essa educação financeira, para que nós tenhamos clientes mais saudáveis, né? E com certeza, se o nosso cliente é saudável, a nossa empresa também será saudável. Ok, Edson, eu tenho aqui, eu vou chamar aqui para fazer uma pergunta para você, nosso diretor aqui da Rede Tribuna, o Ricardo Shoa. O Ricardo está por aí, está online já? Vamos ver se ele entra aqui conosco aqui para fazer uma pergunta para você. Olha o Ricardo aí. O Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez. Prestando atenção, só agradecer mais uma vez. Edson, excelente palestra. Eu acho que todas as empresas que estão aqui, ou com seus participantes, ou pessoas em comum, pessoas físicas que estão assistindo sua palestra, começam a pensar na sua realidade, na sua aplicação. Como eu vou aplicar na minha empresa, ou na minha microempresa, ou na minha empresa pessoa física? Esse é o grande problema que nós também de comunicação enfrentamos isso, né? Como é que eu tenho o meu negócio, que é informação, entretenimento, como eu mudo a plataforma para chegar na informação? Porque a informação, você falou aí também de fake news, a informação que nós fazemos, no caso da Rede Tribuna,
é a informação que leva com credibilidade e ética a outra pessoa, ou seja, aquela informação quando chega, foi feito análise, foi feita uma entrevista real, vendo os dois lados, para chegar a informação fidedigna ali. Então, isso a gente leva uma grande vantagem. Então, como chegar a isso na nova plataforma? Então, isso é a grande, que todos nós que estamos assistindo, eu não parei um minuto de sair daqui, parabéns mais uma vez a você, ao Cicobi, ao Nailson, do Cicobi, um grande abraço. E a pergunta, eu acho que muitas pessoas já fizeram, eu estava fazendo várias perguntas e estava arriscando, porque muitas pessoas, isso é bom, que as pessoas estão participando, isso é bom, mostra que a palestra é boa. Mas eu tinha só duas perguntas. Uma que nós estamos aí na Lei Geral de Proteção de Dados, né, que todas as empresas têm que se enquadrar. Como é que fica isso na parte digital? Hoje o Pix virou moda. Todo mundo tem uma transferência digital. Como é que fica isso a partir do momento que você, na sua maioria, dá o seu CPF ali para fazer essa transferência? Como é que fica isso? O responsável é a instituição bancária, de quem enviou ou de quem recebeu? Como é que fica isso? E a outra, que é um outro assunto que não teria nada a ver com isso, mas também é na parte digital, que é uma grande preocupação na área da educação. Isso nós que acompanhamos. Com essa pandemia, muitas pessoas, muitas crianças e adolescentes foram para casa. Quem tinha condição de uma internet perfeita ainda encontrou problema de entrar nas suas aulas e assistir sua aula. Mas a pergunta é, para o Brasil que nós temos, num tamanho continental que é o Brasil, com diferenças absurdas de classes sociais e condições, a internet no Brasil ainda é uma coisa muito devagar. Então, como democratizar um processo digital se o principal que é a internet no Brasil é precária? Mesmo para aqueles que conseguem pagar, é horrível. Então, seria isso. Bacana, vamos lá então, tentando respeitar a ordem aí. Na primeira pergunta, sobre a questão da LGPD, é uma lei é uma lei geral de proteção aos dados, né? É uma lei que ela é aplicável a todos os segmentos, a todas as empresas. É claro que a instituição financeira tem um desafio ainda maior, vamos dizer assim, mas só para citar o exemplo, esses dias eu comprando um remédio, né, para minha esposa na farmácia, né, a pessoa queria atualizar o meu cadastro, né, e queria validar, ele me deu duas opções de validação do meu ok, do meu consentimento, né? Ou ela me mandaria um código, um token de segurança para o meu celular, ou eu utilizaria o cadastramento biométrico ali na farmácia. Então, na farmácia foi um exemplo. Agora nós passamos, nesse último final de semana, Dia dos Namorados, lá fui eu fazer uma compra, né, no varejo para presentear minha digníssima esposa, minha amada, e é a mesma coisa. O pessoal pediu, olha, a gente quer fazer aqui o seu cadastro, você nos dá essa autorização, esse consentimento, um tabletzinho ali, fizeram um cadastro e me deram uma canetinha ali para fazer a assinatura no tablet. Então, perceba que a LGPD ela vai muito além das instituições financeiras, ela vai ao alcance de todas as empresas que detêm os dados dos clientes, né? E a responsabilidade que cada uma dessas empresas tem na guarda dessa informação. Então, quando a gente fala de segurança cibernética, a segurança cibernética ela vai além de alguém invadir a sua conta e tirar um dinheiro da sua conta. Ela implica também em vazar o seu dado pessoal, né? Um comportamento, uma postagem. Então, é algo desafiador, Ricardo, a LGPD. Todas as empresas estão trabalhando aí de forma muito pesada para poder atingir aí aquilo que é estabelecido pela LGPD, mas não é fácil. E nós temos alguns dados que já são dados públicos, né? Por exemplo, você citou sobre o CPF. Hoje o CPF, se você entrar na internet, fizer uma consulta na Receita, eu tenho informações básicas ali a teu respeito, né? Se ele é regular, se não é, enfim, eu tenho esse tipo de acesso. Então, tem alguns dados que já estão expostos, já são públicos, mas é claro que a LGPD traz para nós esse grande desafio, e não só como instituição financeira, viu, Ricardo, mas para todas as empresas que estão participando aqui do nosso webinário, esse é um grande desafio, o atendimento ao estabelecido na LGPD. E sobre a sua segunda pergunta, o seu segundo questionamento, de fato esse é um grande desafio, principalmente no Brasil. O Brasil, com essas dimensões continentais,
nós ainda temos muitos municípios, muitas regiões que ainda não gozam de uma infraestrutura de qualidade, no que diz respeito à telefonia móvel, acesso à internet, acesso ao mundo digital. Isso a gente vê no dia a dia, né, nas reportagens aí que a gente assiste, a dificuldade, né, de promover, por exemplo, a educação nesse tipo de município durante essa pandemia. Mas não fica só na educação. Eu vou te dar um exemplo no mundo financeiro. Nós implementamos um recurso de segurança aqui na nossa instituição, que ele utiliza o segundo fator de autenticação para alguns tipos de transação ou para alguns tipos de serviço. E uma das formas desse segundo fator de autenticação é um código de segurança que a gente envia para o celular da pessoa. E aí, em algumas localidades, as nossas agências levantaram a mão e falaram: opa, aqui a nossa população no nosso município tem acesso à internet, mas a telefonia móvel ainda não chegou aqui. Aí você me pergunta, como que isso pode acontecer? Eles têm lá o acesso à internet via rádio, né, via outros mecanismos, até mesmo opções de satélite que existem, mas a telefonia móvel, que deveria ser um pré-requisito, né, ou algo básico, ainda não chegou lá nesse município. Acreditem ou não, nós temos muitos municípios ainda no nosso país que não tem o básico em termos de infraestrutura, né, para que a gente tenha o acesso adequado a esses serviços digitais. Então, tivemos que reinventar, criar uma outra forma. Então, é um desafio que nós temos, você falou muito bem, mas aos poucos a gente vai vencendo esses desafios. E eu me lembro, né, minha família tem uma origem no mundo rural, e eu me lembro de uma época onde não existia energia, nem água encanada, nem acesso à internet, e hoje eu volto lá para as minhas origens e tudo isso já está disponível lá. Então a gente vai avançando, né, aos poucos, mas a gente avança, Ricardo, e esse mundo digital fica disponível para todos. Edson, muito obrigado. Só chamar o Emerson para fazer as considerações finais aí. E só reforçar, Emerson, agradecer mais uma vez a todos os patrocinadores que estão conosco, a ArcelorMittal, a Águia Branca, Grupo OCB, a Rodosol, Cicobi e Suzano. Eles são fundamentais no nosso webinário. Emerson, é com você. Edson, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos os que estão nos vendo, nos acompanhando. Marisa, da NJ, muito obrigado. Boa tarde a todos vocês. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você aí, obrigado a toda a equipe que está participando conosco mais uma vez no webinário. Quero agradecer ao Edson Lisboa, que é superintendente executivo de sistemas de informação do Cicobi Confederação. O Edson, muito obrigado pela sua participação. As perguntas que chegarem aqui que a gente não respondeu durante o webinário, a gente vai enviar aí para a sua assessoria, né, para a sua secretária aí, para ela organizar para você, se puder responder, para a gente poder enviar aos nossos participantes. Agradeço muitíssimo, assim, aprendi muito hoje. Toda vez que tem um webinário, tem uma palestra, a gente aprende bastante, viu? Muito obrigado a você, uma boa tarde e até a próxima, hein? Ok, o Edson, ele está agradecendo a gente aqui. Eu quero chamar a atenção, a sua atenção, né, e também aqui do Edson, para a palestra do dia 29, viu, Edson? 29 de junho, tem uma outra palestra, que é a importância da boa comunicação entre pais e filhos. Você falou que tem criança aí, e eu também tenho, então tem um interesse particular no próximo webinário, que vai ter como nosso palestrante aqui, o terapeuta e psicopedagogo clínico, especialista em problemas de aprendizagem, Cláudio Miranda. O Cláudio Miranda também é colunista do Jornal A Tribuna. Então, a gente vai ter a inscrição aberta já no tribunaonline.com.br. Eu vou me inscrever lá também, lá minha esposa vai se inscrever. Você se inscreve lá, viu, Edson? Para poder a gente participar aí no dia 29 de junho, tá? E a você que participou conosco até agora, muito obrigado. Nós agradecemos a sua participação, agradecemos a participação do Edson, a toda a nossa equipe de produção aqui do nosso webinário, né? O webinário da Rede Tribuna. E fica aí também aos nossos patrocinadores o nosso agradecimento. Para você, uma excelente semana. Afinal de contas, hoje é terça-feira ainda, tem muita água para rolar até o final de semana. Um bom trabalho, saúde e cuide-se, hein? A pandemia ainda não acabou. Até a próxima.